Oi, eu sou a Carol, a mames e tutora do Super Tindes e da Super Cacauzinha. E hoje a gente vai falar sobre 5 coisas que você nunca deve fazer com o seu cachorro, mesmo que você ache que tá fazendo bem. Primeira coisa, chocolate. Seguinte, nunca, mas nunca, jamais na sua vida, você pode imaginar que o seu cachorro possa comer chocolate. Sabe por quê? O seu cãozinho não pode. Chocolate é tóxico para os nossos mascotinhos. E assim, por mais que eles fiquem com aquela carinha fofa, você precisa ser forte e você precisa esconder e não deixar nunca no alcance deles. Por quê? O chocolate, ele tem teobromina. Você sabe o que é isso? É uma substância que justamente é tóxica para eles. Então assim, isso pode causar vômitos, diarreia, tremores e até convulsões. Eu tenho certeza que você ama o seu mascotinho, assim como eu amo minha dupla aqui. E a gente não quer, de jeito algum, ver, nosso melhor amigo peludo passando mal. Agora a gente vai falar sobre o não. Sobre, falar não o tempo todo. É importante que você não diga não o tempo todo. Por quê? Quando você diz não o tempo todo para o seu pet, ele pode ficar confuso e, além de confuso, frustrado. Então assim, ao invés de você ficar repetindo não, 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 essa palavra, você pode fazer o quê? Você pode ser mais inteligente e usar o reforço positivo e dar recompensas para o seu peludo. Porque aí você faz o quê? Faz com que ele associe tudo que ele acerta com algo bom, com elogios e com alguma surpresinha de preferência para ele comer. Claro, um petisquinho esperto, sabe? Então você pode ensinar comandos de forma positiva e aí você vai ver que ele vai aprender rapidinho, porque assim, os nossos pets, eles não são bobos, muito pelo contrário. Eles dão nó em pingo d'água. Então, a gente também precisa ser o quê? Tão espertos. Vamos lá, a terceira dica. Dá banho demais. Na realidade, quando você dá banhos frequentes, você pode causar alguns desequilíbrios na questão de organismo do seu pet. Por quê? Os banhos frequentes, eles podem remover os óleos naturais da pele do seu cãozinho. E com isso, essa pele pode ficar ressecada e vir a ficar o quê? Irritada. Então, assim, claro que a frequência de banho varia muito de raça para raça, a começar por aí. Cada raça vai ter o quê? Suas peculiaridades e também varia no sentido de costume, de agenda desse pet, tá? Então, tem pets que, por exemplo, saem pouco de casa, tem pets que saem mais de casa, tem pets que saem de casa para ir à praça, tem pets que saem de casa para ir na praia, tem pets que saem de casa para fazer trilha, enfim. Então, por isso que é interessante que você sempre pesquise a respeito da raça e que você também converse com o seu veterinário, que é o especialista no assunto, para que ele possa te orientar, e realmente te dar o veredito em relação a, olha, no caso do seu pet, o banho é assim, assim, assado. Agora vamos para uma quarta dica importante do que não fazer. No caso, você ignorar sinais de estresse do seu cãozinho. Na realidade, os nossos cães, eles nos dão sinais, se eles estão felizes, se eles estão estressados. Quando eles nos mostram algum sinal de estresse, ou seja, eles estão latindo além do comum, eles estão chorando além do comum, eles estão bocejando além do comum, eles estão, de repente, assim, muito encolhidinhos, muito tímidos, sabe? Muito no canto deles. E eles, por exemplo, são cães expansivos, como é o caso do Dindim da Cacauzinha aqui. O que a gente precisa fazer? A gente precisa entender o que está acontecendo. Precisa concluir de que houve uma mudança de comportamento. É interessante que a gente reflita a respeito, por exemplo, da rotina. Como é que está essa rotina? Mudou alguma coisa na rotina? E aí a gente conversa o quê? Com o nosso veterinário. Por quê? A gente ter atenção, em relação ao que está causando esse estresse é fundamental para a gente muitas vezes antever algum eventual desafio de saúde, para a gente refletir a respeito de alguma atitude que a gente teve e o nosso pet não gostou. Porque os nossos cãezinhos, eles são muito sensíveis. Por isso que a gente, como tutor, como mães e pais desses peludos, a gente tem sim a obrigação de sempre estar atento a tudo que está acontecendo com eles. E qualquer mudança de comportamento, vamos pensar o que a gente fez, para a gente entender o que mudou, para a gente entender o que a gente tem que fazer. Agora vamos à quinta dica aqui do que não fazer com o seu pet. É sobre coleira e guia. É o seguinte, nunca passeie com o seu pet sem coleira e sem guia, tá? Porque até pela legislação de trânsito,
Por exemplo, se tem um mascotinho que está na guia e por algum motivo atacou um mascotinho que está fora da guia. A culpa não é do mascotinho que atacou, a culpa é do mascotinho que está sem a guia. Porque quando a gente está num lugar comum, na rua, né, em algum outro espaço, a gente tem alguns estímulos que o que acontece? O nosso cãozinho pode ouvir estímulos sonoros, principalmente, e a gente pode não ouvir. E até estímulos, assim, de visão, que eles possam ver e a gente pode não ter notado. A gente precisa lembrar que os nossos cães, eles são muito sensíveis também em relação a barulhos, em relação ao que eles estão vendo, tá? E quando a gente tem eles na guia, né, nesses lugares que são públicos, ou seja, fora da nossa casa, a gente tem o quê? Um controle maior deles com a guia, seja na coleira, seja no peitoral. Tem aquelas guias, por exemplo, mais longas, que a gente tem a opção de alongar, de encurtar. A gente tem o domínio deles, e isso é importante, porque a gente evita que eles caiam em cilada também, inclusive, tá? Então, assim, nunca ande com o seu cãozinho sem coleira e sem guia, porque a gente tem que lembrar que a gente vive numa sociedade, né? Então, a gente sim é responsável pela nossa liberdade. A nossa liberdade acaba quando começa do outro e a gente precisa ensinar isso para o nosso cãozinho. Então, uma vez que a gente tem eles no nosso controle, obviamente tem eles adestrados, fica tudo muito mais fácil. Então, lembra disso, seja responsável, porque é nosso dever prezar pela segurança, tanto do nosso peludo, quanto de quem está à nossa volta. E aí, finalizamos por hoje. Quero saber se você curtiu, né? Eu elenquei aqui essas 5 dicas de coisas para você nunca fazer com o seu pet de propósito, para ficar tipo um guiazinho. Se você tiver qualquer dúvida, não hesite em comentar aqui, que eu te respondo. E lembra também de seguir a gente no Instagram e no TikTok. A gente está nessas outras redes sociais e estamos aqui também sempre com conteúdo novo e justamente com o intuito de agregar valor para você. Então, lembra da gente aqui no YouTube também. Se puder, dá uma olhadinha nos outros vídeos, comenta, compartilha, manda para a família, manda para os amigos, porque é o que eu sempre digo, a gente produz tudo aqui com o maior carinho do mundo para agregar valor para você que tem pet ou para você que está querendo ter um pet, tá bom? Então, um beijo e uma super semana para você.